Professor, primeiro, obviamente uma avaliação dessa derrota não estava nos planos, ainda mais levando em conta aí os 16 dias. E mais do que isso, as opções que você ganhou desde o último jogo com quase esvaziamento, né, do departamento médico. Por onde passou exatamente essa derrota? O que foi mérito do Barra e o que faltou mais ao Joinville? Boa noite. Boa noite. Agradecer ao torcedor tricolor que esteve hoje aqui presente, ao que ficou em Joinville torcendo também. Gostaríamos de ter presenteado com uma vitória hoje, que nos daria mais tranquilidade na liderança e também na competição, mas esse grupo é assim, esse grupo é muito equilibrado e aquela vantagem, talvez de muitos pontos que a gente tem, não é uma realidade, né? Até mesmo pelo equilíbrio desse grupo aqui. Então, eu penso que hoje foi um jogo onde no primeiro tempo nós tivemos uma dificuldade para pressionar o Barra. Eles faziam uma saída de bola com o João Miguel por dentro, os dois zagueiros mais o Everton, e nós ali com os 4 da frente, mais os 2 volantes, a gente não conseguia pressionar. Isso em alguns momentos acabou espaçando a nossa equipe, desgastando os jogadores que tentavam pressionar, e o Barra ele teve a competência de achar um gatilho de pressão na nossa saída. Ele achava um gatilho de pressão. Resumindo, ele conseguia tomar a bola do Jack mais rápido e a gente demorava para tomar a bola deles. E o primeiro tempo foi onde essa nossa principal dificuldade. A gente não conseguiu dar ritmo e não conseguiu o controle do jogo. Nós gostamos de controlar o jogo, né? E a gente não conseguiu isso aí. Ficou momentos de posse do Barra, momentos de posse do Joinville, e o Barra teve talvez as melhores oportunidades, principalmente jogadas de bola parada. Nós tivemos uma situação com o Marquinhos, cabeceio que se não estou enganado, no primeiro tempo. Mas assim, penso que o resultado do primeiro tempo foi justo com essa leve superioridade do Barra. No segundo tempo a gente conseguiu corrigir a marcação, adiantamos um pouco a marcação. Tivemos um momento ali no segundo tempo onde poderíamos ter empatado o jogo. E na reta final eu penso que o jogo ficou muito em trocação, ficou muito espaçado, né? Tacava a Barra, atacava a Jeca, atacava a Barra, atacava a Jeca. A gente não conseguiu o volume de jogo necessário para pressionar o Barra, criar as oportunidades de empatar o jogo. Resumindo, penso que foi um resultado justo pelos dois tempos. Vencemos lá, Barra venceu aqui, uma boa equipe também, do nível do Jack, e o detalhe acabaria decidindo, né? Então foi isso que aconteceu hoje. Eles foram mais atentos nos detalhes e cabe a nós agora lamber essa ferida aí. Como vocês bem falaram aqui, a gente não esperava essa derrota, até pelo bom momento da equipe, os jogadores que saíram, o grupo mais encorpado, a gente tinha tudo para fazer um jogo bom aqui, né? Para levar os 3 pontos para Joinville. Não aconteceu, mas é levantar a cabeça e preparar a equipe nesses dias que restam para fazer uma boa partida contra o Marcelo Dias e conseguir a vitória lá na nossa casa. Embora o Barra acabou tendo aí algumas oportunidades, né, boas defesas do Bruno Penissola, o gol do Barra não foi de bola trabalhada, né? Foi um pênalti que até os jogadores de Joinville reclamaram muito. O que você achou com relação à arbitragem, essa questão do pênalti? Olha, eu achei a arbitragem confusa, tá? Mas o lance ali, eu acredito que houve um choque ali do Guti com o Bernabé. Não sei se foi, acredito que foi involuntário. A interpretação da arbitragem, não tem VAR nessa competição, então fica complicado, fica muito pela interpretação da arbitragem. Mas em outros lances eu acredito que ele foi confuso. Mas nada assim que não podemos arrumar bengala, nada assim que eu acho que acabou interferindo. Acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, a gente poderia fazer um jogo melhor, temos condição de fazer um jogo melhor e é isso que nós vamos levar para o grupo. Não adianta estar transferindo responsabilidade nesse momento. A responsabilidade aqui como comandante técnico é minha. Mobilizar novamente o grupo, juntar aqueles que saíram aqui um pouco cansado, lesionado, ver o que aconteceu ali com o Rian, ver o que aconteceu com o Mafra ali que estava mancando agora no final, e mobilizar o grupo aqui, trabalhar esses dias que restam para que a gente possa, no domingo contra o Marcílio, conseguir a vitória, reabilitação no campeonato e, dependendo do resultado, reassumir novamente a liderança da competição. Maria, ali na saída do campo, alguns jogadores falavam de ansiedade.
Você sente que o time está um pouquinho ansioso também, né? Principalmente no último terço do campo, de acertar esse último passe, criar uma chance mais clara de gol? Olha, eu penso que hoje nós tivemos problemas na tomada de decisão em alguns lances ali, mas não vejo assim, não vejo que a equipe foi ansiosa. Eu vejo que a equipe do Barra é uma equipe que joga na transição. Ela tem essa saída de bola, mas se vocês analisarem, é uma saída que eles fazem U, né? Lateral, zagueiro, goleiro. Ele tem um movimento ali do João Miguel que é chato, que ele fica ali no meio ali, então Tadei e Keké não conseguiam pressionar. E foi até numa jogada dessa que eles acharam o João Miguel por dentro que teve o lance do pênalti, né? Mas eu não vi que a ansiedade atrapalhou. Eu vi que o Barra nos marcou bem, teve mérito, né? As equipes que estão vindo jogar contra o Jack, elas estão neutralizando bem os nossos jogadores chaves, sabem as movimentações que a gente faz, então está tendo muita dificuldade e isso vai gerar um crescimento da nossa equipe. Vai gerar, porque nós vamos ter que arrumar soluções para conseguir criar as oportunidades, converter em gol e assim sair vitoriosos dos jogos. Esse tempo de 16 dias também criou duas expectativas muito altas na torcida em pontos de centroavante e de meio de campo. No jogo passado, o Tadei foi o melhor em campo e o segundo melhor talvez tenha o Breno. E pela primeira vez tiveram a companhia do Escuro, que seria o trio ideal, né, de jogadores mais técnicos. Isso acabou não funcionando na tática, né, no individualismo dos três. Outro ponto que a torcida esperava talvez para o jogo de hoje já era a estreia do Yuri Mamute começando o jogo. Essa escolha de começar no banco foi mais física ou mais tática, Emerson? Vamos lá. Hoje assim, nós temos um jogador de meio campo muito qualificado, né? Quero citar aqui também Chagas, quero citar aqui, o Chagas entrou novamente bem no jogo. Nós temos o Mafra, que é um atleta que cresceu muito conosco durante essa temporada. E é uma difícil escolha para mim. Eu estava até brincando com eles, falando em tom de brincadeira, que passei 3 noites sem dormir para definir quem ia jogar ou não, né? Então hoje isso é um ponto bastante positivo, porque complicado é você dormir quando não tem alternativas, né? E hoje eu tenho alternativa. Jogadores que são decisivos e foram decisivos em outras oportunidades e hoje nem entraram, até porque eu tive que fazer outras escolhas. E penso que Escuro pode jogar com Breno, Escuro pode jogar com Mafra, pode jogar Breno e Mafra também, que eu vou estar bem servido. Isso aí vai depender muito do jogo e da situação do jogo, né? Tadei, conforme vai chamando, conforme ele vai tendo essas atuações, e principalmente esses movimentos individuais, um jogador que ele tem muita qualidade técnica, muita qualidade de drible, né? Então ele chama atenção e está sofrendo, às vezes, uma marcação um pouco mais pesada. As equipes estão diminuindo mais o espaço e é o que eu falei, nós vamos ter que, às vezes, encontrar alternativa. Tem momentos que eu trago ele um pouquinho para o lado do campo, levo o Marquinho para dentro. Ele terminou agora mais aberto pela esquerda para fugir um pouco da marcação ali no meio campo, né, para ele receber essa bola e partir na jogada individual. Então a gente vai buscar alternativa, né, para cima, para que esses jogadores possam ter o melhor rendimento. Mas volto a dizer, estou muito contente com o rendimento desses atletas que eu tenho no meio de campo, e agora cabe a eu encontrar a melhor formação e para que a gente possa dar sequência, e quando não puder contar com o outro, eu tenho certeza que vou estar bem servido. Em relação ao Yuri Mamute, a gente vai lançar ele aos poucos, né? O Yuri, ele precisa de um condicionamento melhor. Até pensei em colocar ele no intervalo, mas coloquei ele com 30 minutos, acabou jogando com os acréscimos ali, acabou jogando mais de 30 minutos. É um atleta que a gente está condicionando ele. A última partida dele oficial foi em janeiro, né? E ele vinha treinando lá num projeto que tem lá no Rio Grande do Sul. E está pegando uma equipe que é líder, né? Que joga com muita intensidade, que joga com muita velocidade. Então o Yuri Mamute é um jogador de força. Então a gente tem que ter cuidado para ir lançando ele aos poucos. Teve um bom aproveitamento. O Mamute ele precisa ser municiado, e como a gente não controlou o jogo, de repente a bola não chegou tanto para ele, mas é um atleta que tem certeza que vai somar muito dentro do nosso grupo. Justamente sobre isso que eu ia falar com relação ao Mamute, o esquema de jogo muda um pouco, porque ele realmente é aquele homem referência, né? Ele já não acompanha tanto, né? Acaba não rendendo tanto quando ele tem que sair para marcar. O esquema de jogo já muda, e hoje não deu muito para o Joinville fazer isso. Teve uma hora que com a trocação, né? Até meio desordenada, o próprio Joinville e o próprio Barra. O jogo ficou um jogo de... vamos lá, começando ali do Mamute, né, que você perguntou. O Mamute, ele é um 9 que ele faz parede, é um jogador que ele tem presença de área,
até pela força física dele. É um jogador que ele não pode estar saindo muito do lado. Ele tem que participar da marcação, como hoje todo mundo participa. O Mundial de Clubes está mostrando isso para a gente, né? Os grandes jogadores pressionam, se não marcar não tem jeito. Não tem como hoje você deixar um jogador isolado lá na frente sem participar da marcação. Não tem como. Então, a partir do momento que o Jack tiver sem a bola, o Mamute ele vai ter uma função defensiva. Talvez ele não vai conseguir executar da mesma forma que o Marquinhos executa, que o Keké executa, até pela questão da mobilidade dele, né? Mas ele vai participar, um jogador inteligente, experiente e vai nos ajudar. E com a bola, ele é um jogador que precisa ser municiado, né? Com cruzamento, ele tem um movimento de facão muito bom, de ataque no espaço, e isso não aconteceu. A gente errou muito nas escolhas no segundo tempo, ficou um jogo de transição, hora a Jack atacava, hora a Barra atacava, e isso atrapalhou um pouco o rendimento dele. O Emerson, a gente conversa desde o começo da temporada e você tem um mérito. Se tem algo que valeu a pena para o Emerson em 2025 foi recuperar um jogador desacreditado que era o Keké. Tentou fazer a mesma coisa com o Caion, ainda não aconteceu, mas nada impede que possa acontecer. Mas tem observado que nos últimos jogos, com a ausência do Danilo Belão, o Rian está com uma dificuldade bastante grande na lateral direita, e prova disso é até a entrada do Eric Crispim hoje, que não é um jogador propriamente da posição. Dá para cogitar a opção de ir ao mercado ainda, ou você acredita na recuperação do Belão, ou a própria recuperação mental, física do Rian para cobrir esse setor que está merecendo uma atenção especial nos últimos jogos? Olha, em relação ao Belão, eu acredito que talvez nos próximos dias ele pode estar iniciando um trabalho de transição. Ele, naquele choque que ele teve no Brasil de Pelotas, ele, além do choque, ele teve uma torção no tornozelo, um grau um pouco mais elevado. Tentou retornar e não conseguiu, ainda sentia dores, né? Mas já se fazem algum tempo. Eu penso que talvez não para esse jogo, mas para a sequência o Belão deve voltar bem. Em relação ao Rian, ele tem uma característica um pouco mais ofensiva. É um jogador que é longilíneo, tem boa qualidade técnica. Chamou muita atenção as atuações que ele teve no Concórdia. E aqui no Joinville ele está oscilando um pouco, ele está oscilando, a gente tem que reconhecer isso aí, principalmente em alguns momentos na tomada de decisão, né? A tomada de decisão dele ainda não está bem ajustada, não está bem regulada. Isso a gente pode ajustar com conversa, vamos conversar com ele, vamos dar moral. É um atleta que tem trabalhado muito, é um jogador que eu confio, é um jogador que eu vejo muito potencial ainda, mas precisa de confiança, precisa de trabalho de correção. É um jogador que ele está em formação ainda, ele tem 21 anos, tem muito que aprender ainda, e penso assim que dando moral, conversando e fazendo as correções, daqui a pouco vai aparecer a melhor versão do Rian e vai alegrar todo mundo aqui com boas atuações. Perfeito. Emerson, a última para fechar da minha parte por aqui. Com a vitória do São José hoje, embolou tudo as 3 primeiras colocações e tudo indica que do primeiro por terceiro talvez seja decidido por um ponto de diferença, às vezes até no saldo de gols. Talvez ganhar as duas em casa, na arena, não seja o suficiente para terminar em primeiro. Talvez ganhar as duas e empatar fora não seja o suficiente, pode terminar em segundo. O que fazer de diferente para conquistar esses pontos também fora de casa? A gente sabe que tem um Marcílio muito difícil. Primeiro, você sempre pensa com foco no próximo jogo, mas já projetando essas últimas 4 rodadas, já que está tudo embolado do primeiro para o terceiro. Olha, deixa eu até falar uma coisa aqui para vocês aqui com toda sinceridade. A gente está pensando primeiro em classificar. Primeiro é classificar. Matematicamente, o Jack não está classificado ainda. Talvez na próxima rodada, com a vitória e se o quinto colocado mantiver a distância, a gente sacramenta matematicamente a nossa classificação. Esse é o nosso primeiro objetivo. E a partir do momento que a gente classificar, nós vamos estar buscando as primeiras colocações, porque é importante a nível de trazer o segundo jogo para Joinville, né? Mas se isso não acontecer também, hoje o futebol brasileiro está muito nivelado. Às vezes fazer um jogo de mata-mata, o primeiro jogo em casa pode ser o jogo decisivo. Então hoje está uma dificuldade muito grande, né? Então a nossa prioridade máxima é classificar, isso eu falei desde o início. Essa vantagem de alguns pontos que a gente conseguiu não me iludiu, porque todos os jogos que a nossa campanha está sendo construída com muita dificuldade, né? Os nossos resultados, nossas vitórias, porque o nosso grupo aqui ele é muito equilibrado. E você não vê, hoje teve uma vitória 2-1, ontem foi 1-0, 1-1 e os jogos são decididos assim. Então a gente tem que olhar para dentro aqui do nosso grupo, trabalhar
fazer as correções, mobilizar esse grupo aqui e, em primeiro momento, buscar a nossa classificação. E depois de sacramentada a classificação, a gente vai estar buscando a melhor posição possível para que isso possa nos favorecer nos mata-matas. Obrigado, bom retorno. Obrigado.